Às vezes eu me pego pensando, como é que o tempo passou tão rápido? Fala, gente, hoje eu quero falar um pouco assim do conceito do tempo e como ele passa tão rápido em nossas vidas. Parece que a partir dos 18 anos ali, quando você faz 18 anos, a sua vida começa a voar. Não sei se isso acontece só comigo, mas essa é a minha percepção. Eu fico pensando ali na minha idade dos 10 mais ou menos até os 16, que é o que eu tenho mais lembrança na minha cabeça assim. O tempo parecia demorar uma eternidade. Quando eram as férias de meio de ano, na época que eu estudava, tinha férias de meio de ano e final de ano, não sei se hoje ainda é assim. Mas na época que eu estudava, tinha férias de meio de ano e final de ano. E para chegarem essas férias, demorava uma eternidade. E quando chegava, elas também demoravam muito para acabar. E hoje, um exemplo é eu agora neste momento, estou de férias, peguei férias de 10 dias e já acaba depois de amanhã. Para mim passou voando. E é porque eu não fiz quase nada de interessante nessas férias. Fiquei mais em casa. E assim eu me pego pensando, eu digo, meu Deus, o tempo tá passando tão rápido. Os aniversários parece que chegam mais rápido. As datas comemorativas, Natal, Ano Novo, que antes também demoravam bastante, chega mais rápido. E às vezes eu me pego pensando e não é que a gente vê que o tempo passa mais rápido, mas acredito que a nossa mente, nossa memória tem essa percepção. Porque quando a gente é mais novo, né, tudo, tudo é uma novidade, tudo é um conhecimento, coisas novas. E eu me pego pensando que depois de adulto você começa a pegar aquela rotina. Eu lembro quando era adolescente fazia muitas coisas diferentes. Estudar no ensino médio, tinha curso à tarde, fazia muitas programações ainda à noite às vezes. E parece que já, o tempo ali rendia mais. E hoje na vida adulta não. Eu vejo que o dia mesmo passa voando. Mal amanhece o dia, já estou no trabalho, depois já volto para casa, já é a noite e já tem que dar atenção para a esposa, tem que dar atenção para a família também, pai e mãe no caso eu digo, e você vê que o tempo voa. Esse projeto mesmo do YouTube é algo que eu deixei pausado por muito tempo e agora eu decidi voltar. Eu vou voltar dedicando um pouco do meu tempo todos os dias, nem que eu solte um vídeo ou dois por semana, não importa, mas é algo que eu queria fazer perfeito e agora eu vou começar do jeito que dá e seguir em frente, porque, gente, se a gente fizer uma autoanálise na nossa vida sobre o tempo e sobre as coisas que a gente possui, às vezes a gente possui mais do que muitas pessoas por aí e a gente tem que dar valor a isso. E voltando pro tempo novamente, você vê o quanto isso faz a diferença na nossa vida. Hoje, olhando um pouco para trás e vendo o tempo que eu estava na casa dos meus pais e eu não dava valor para aquilo, não dava valor de estar ali com eles, de ter o tempo com eles. E hoje eu me pego sentindo falta disso, sentindo falta de estar com eles, sentindo falta de estar dando um abraço neles, sentindo falta de estar junto ali com eles em certos momentos. Claro que agora eu tenho minha esposa, mas o seu pai e sua mãe não tem nada que pague você estar ali com eles. Às vezes você tem que se pegar pensando, né? Quantos encontros eu ainda tenho com meu pai, com minha mãe, com meus avós. E tudo isso envolve a relação com o tempo. Por isso, eu trago uma pequena reflexão aqui para nós hoje, que é valorize mais o seu tempo. Mesmo você sendo CLT, eu sou CLT no momento, não minto sobre isso, e é algo que toma bastante nosso tempo, nos desgasta bastante. Eu mesmo já estou planejando para sair de lá, vou voltar a ser CLT, mas desse CLT no momento eu estou planejando sair de lá porque é algo que já está me desgastando bastante. E acredito que muita gente sofra com isso.
não é algo particular meu. Então, eu sei das dificuldades e é batalhar para sair delas, né? Não adianta nada a gente querer mudar as coisas fazendo as mesmas coisas todos os dias. Por isso que eu tô começando a gravar esse vídeo aqui, porque já é algo que eu venho adiando por muito tempo. Quem vê aqui no canal e tiver vendo esse vídeo vai ver, meu canal é muito antigo. Eu abri ele em 2015, já tinha essa vontade de fazer, mas nunca avancei ou comecei, parei, fiquei nessas idas e voltas. E é algo que eu não valorizei. Eu vejo que eu não valorizei o tempo, o meu próprio tempo, porque é algo para mim e eu tô focando mais nas coisas dos outros. Não tô seguindo minhas próprias vontades, meus próprios sonhos, e isso vem custando meu tempo, cada dia mais. E tô acordando tarde, não sei. Tenho 26 anos, acredito que tem pessoas acordando mais tarde do que eu. E acredito que o melhor tempo para começar é hoje. Para qualquer pessoa que esteja iniciando um projeto, querer iniciar uma carreira, mesmo que seja na CLT ou concurso público, né? Depende da saída. Eu pretendo fazer aqui na internet como um hobby. Vou gravar esses vídeos como terapia, querendo dar um pouco do meu tempo que eu tiro aqui e, e pretendo ajudar vocês também sobre algumas reflexões, pensamentos críticos também sobre a sociedade e tudo que a gente está vivendo hoje, que não é uma sociedade fácil, mas acredito que a gente valorizando o principal ativo que a gente tem na nossa vida hoje, que é o nosso tempo, a gente consegue ir muito longe mesmo. Pelo menos essa é a minha visão. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é, com tudo aquilo que eu já disse sobre o tempo, que a gente achou que o tempo passa mais rápido, mas não é. O tempo não mudou. O que mudou foi a gente. A gente que mudou. A nossa rotina que mudou. As nossas escolhas é que mudaram. E com isso a gente se pega pensando se ainda tem uma saída. Mas sempre há uma saída. Sempre há uma escolha para nós que temos alguns recursos. Acredito eu. Até aqueles que não têm recursos a gente vê. É a exceção? Claro, é a exceção. Mas conseguem se sobressair algumas vezes e aproveitar as oportunidades que tem na sua vida. Então, acredito que isso seja o ideal para todo mundo, né? Aproveitar as oportunidades. Eu acho que eu não perdi grandes oportunidades na minha vida. Já tive alguma oportunidade de empreender, mas eu escolhi não empreender e seguir outra direção. E essa direção me gerou algumas consequências positivas e negativas, como tudo na nossa vida. Tem um lado positivo e o negativo, né? E com isso, eu tô nessa vida agora de CLT, mas não posso reclamar, não tenho que reclamar a não ser da questão do tempo. E minha esposa, inclusive, também está nessa vida. É algo que eu não quero que a gente faça a vida toda, mas a vida é feita de escolhas e consequências, né? Então, é valorizar o nosso tempo, focar em nossos projetos. Vocês também foquem nos projetos de vocês, façam o que tenham que fazer, apesar do tempo ser limitado e a gente às vezes não possa abrir mão daquela, daquela fonte de rendimento, né, no caso, para focar em nossos projetos, mas a gente tem que abrir um pouquinho do nosso tempo, nem que seja 1 hora, 2 horas, para fazer aquilo que a gente se sente bem. No meu caso é gravar vídeos. No outro caso de outras pessoas também podem ser leituras, escutar alguma música, em um ambiente calmo, tranquilo, que você possa fazer reflexões sobre você mesmo, ter algum pensamento crítico. Acredito que isso é muito importante para a vida do adulto e que queira, como é que eu posso dizer, ter uma vida em sociedade tranquila. Eu uso muito a questão do meu ouvido, as palavras entrarem de um lado e saírem do outro.
se não for do meu interesse, ou se as pessoas me ofenderem. Eu faço muito isso. E isso tem me ajudado de uma maneira que você não tem ideia. Evitar conflitos nessa sociedade é a melhor coisa que você faz. Por mais que às vezes você queira gritar ou discutir ou algo do tipo, eu não recomendo. Prefiro 1000 vezes, às vezes só fingir que não escutei, seguir com minha vida e ser feliz. Beleza, galera? Valeu, um abraço, falou!